Olá! Então, vamos dar continuidade ao segundo capítulo do Guarda da Alegria, que tem como título Seja Dirigido pelo Espírito. Então, esta segunda parte começa por dizer assim: descanse sua mente. E quem não gosta de descanso? Então, você pensa muito? Sua mente se agita o tempo todo com preocupações sobre você estar ou não estar a fazer tudo certo? A palavra de Deus diz assim, em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor permanecerão. Então, nós podemos fazer muita coisa, temos muitos pensamentos, mas aquilo que Deus designou é que irá prosperar, é que irá permanecer. E com certeza que aquilo que Ele idealizou é o melhor para nós. Então, algumas pessoas podem não pensar o suficiente, mas por outro lado, Deus não quer que a nossa mente seja cheia de planos baseados em obras da carne que não são parte do seu plano. Ele quer que busquemos a sua face e encontremos o seu propósito para a nossa vida. A autora Joyce Meyer continua dizendo assim: o meu cérebro costumava ser como uma avenida movimentada até que aprendi a parar de tentar racionalizar tudo, sobre tudo de forma antecipada. Eu queria estar no controle e fazer tudo o que sabia, mas aprendi que não estaremos realmente caminhando com Deus a menos que confiemos nele para nos levar a cada passo do caminho. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz assim: de facto, sem fé é impossível satisfazer, agradar a Deus. Temos que confiar em Deus, amados. Confiar em Deus agrada-lhe. Confiar em Deus requer muitas vezes perguntas que não são respondidas. Mas se soubermos tudo, não há necessidade de confiar em Deus. Não é verdade? Então temos que aprender a confiar. E confiar requer descansar. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 14 e 15, dizem assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devereis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, é só se Deus quiser, se Deus permitir, porque Deus tem o controle de tudo. As incertezas da vida, elas só teremos descanso quando nós aprendemos a confiar nos desígnios de Deus. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, dentro deste capítulo de sermos dirigidos pelo Espírito. Precisamos ser equilibrados quando planeamos algo, mas creio que algumas pessoas precisam ser libertas do planeamento excessivo. Planear excessivamente às vezes também não é bom. Como disse antes, é bom ter um plano, mas se o plano se torna uma obra da carne, isso roubará a sua alegria. Fazer as coisas pela nossa própria força. Isso vai roubar a nossa alegria. Uma das formas que posso avaliar se estou planeando excessivamente é se esse plano começa a ser um peso para mim. Se começa a ser cansativo, demasiado pesado, espera lá, então eu estou a fazer as coisas segundo a minha vontade, o meu querer, né? Quando Deus nos conduz, somos renovados, fortalecidos o tempo todo. Isso significa equilíbrio. Sabem, Jesus morreu para que tivéssemos vida abundante, uma vida plena, com alegria. Ele não morreu para que trabalhássemos duro o tempo inteiro. Há uma forma para fazer o que Deus nos chama a fazer e, contudo, ter alegria radical e extrema ao fazê-lo.
Ou seja, aquilo que nós fazemos, se Deus estiver no controle, nós podemos estar excessivamente alegres. Não significa que às vezes não tenhamos cansaço físico. No entanto, nós sentimos aquele refrigério, aquela alegria. Eu estou cansado, mas eu sinto o refrigério porque eu sei que eu estou a fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus planeou para mim. Deus disse em Jeremias 29:11, diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus tem pensamentos bons a teu e a meu respeito. Vamos confiar nesses pensamentos do Senhor? A autora continua dizendo assim: anos atrás, quando eu não compreendia aquilo que eu ensino hoje, eu era obstinada, teimosa e precipitada. Eu podia sentir o que Deus queria, mas não tinha a mínima ideia de como poderia realmente me mover e começar a traçar um plano. Mas Deus disse assim para a Joyce: Joyce, você pensa que é muito esperta, pensa que sabe tudo, você tem um plano medíocre e pensa que sabe exatamente o que vou fazer e como vou fazer. Mas deixe dizer-lhe algo. Você não sabe metade do que pensa que sabe. Uau! Deus falou isso para a autora do livro. Você não sabe metade daquilo que você pensa que você sabe. Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: não sejais sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando nós achamos que sabemos muito, não sabemos muito, não. Realmente não sabemos muito. Deus sim sabe tudo. Então, esse provérbio diz para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Pensamos que sabemos tudo. Em Deus sim, nós sabemos muito. Se esperarmos nele, a unção virá para fazer o plano dele acontecer. Ele nos dirigirá pelo caminho que devemos seguir. Se você apresentar o seu plano diante do Senhor, deve estar pronto para deixar com que ele mude algo a qualquer momento. Se você o fizer, o seu caminho sempre será direito e próspero e será também um descanso para si, para nós. Então, reconheça Deus. A oração pode se tornar uma obra da carne se orarmos apenas por hábito, em vez de buscarmos honestamente a direção do Senhor, a direção de Deus. Não significa que nós muitas vezes não temos vontade de orar. Então eu não tenho vontade, eu não vou orar. Não, mesmo sem vontade nós devemos fazê-lo, mas procurando dizer: olha Senhor, realmente ser honestos com Deus. Deus, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de buscar os teus planos, mas eu sei que o teu propósito e o teu plano é o melhor para mim. Mas não vamos fazê-lo religiosamente, vamos fazê-lo porque realmente reconhecemos que Deus sabe todas as coisas. Então, para terminarmos este segundo capítulo, só ler aqui mais um trecho. Ser dirigido pelo Espírito Santo é um guarda da alegria, que significa que você viverá uma vida justa, livre das obras infrutíferas da carne. Não permita que o ladrão da alegria o roube, fazendo-o desgastar-se. Deixe o plano ungido de Deus realizar-se em sua vida por confiar nele. Amém? Que Deus então abençoe a vossa vida. Um beijinho e até ao próximo capítulo.